Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. E as pessoas devem estar perguntando assim, Renato Souza, lá em Obras Póstumas, assim como Renato Souza também, né, apareceu por aí no Livro dos Médiuns. Enfim, é assim mesmo, a gente está aqui, né, para trabalhar, não é isso? Essa área é grande, mas os trabalhadores são poucos. Com certeza, sem dúvida. Uma vez um ouvinte mandou recado, né, dizendo que são sempre os mesmos, não tem jeito. São poucos, né? São poucos. Orai para que o Senhor da Vinha conceda outros trabalhadores para a seara. Sim, sim. E vocês ouviram aí o João Nogueira e agora vão ouvir ele, Henrique Parente. E aí, Henrique, tudo bem? Tudo bem, Renato, João, querido amigo ouvinte aí, que nos prestigia assim, com a sua audição, mas principalmente com a busca do conhecimento através aqui desses estudos, o Luz na Penumbra, que há tantos anos vem dando essa oportunidade das pessoas entrarem em contato, né, de forma mais direta ali com o trabalho Sim. de Kardec, porque a rádio tem esse objetivo de trazer o conhecimento, a cultura espírita para todos, com tudo o que acontece no movimento espírita. Então, é uma rádio que tem esse dinamismo, né, de proporcionar esse prazer e trazer a todos nós a oportunidade do contato, através aqui das vias da web, através do radinho mesmo, até do radinho de pilha que ainda existe, para poder a gente olhar para um mundo diferente. Esse mundo que existe, não é o mundo que a gente está construindo, não. Ele existe. Existe esse mundo ideal que a gente sonha. Ele existe no pensamento e na ação divina. A gente que vai, aos poucos, indo ao encontro desse reino superior. Vai descobrindo em nós esses valores e o nosso olhar precisa modificar-se para tal. Senão aí a coisa vai ficando difícil, né? Verdade. Nos 2 primeiros programas nós conversamos bastante sobre o universo, sobre equilíbrio, sobre o comportamento, não é isso? Conversamos sobre várias situações aí, sobre vida, né? Imperecível. E hoje o Henrique vai começar a trazer a leitura para a gente aqui de Obras Póstumas, essa obra fantástica, né? Que a gente não pode deixar de estudar. Somos todos ouvidos, Henrique. É isso aí. Então vamos iniciar aqui com a questão da biografia de Allan Kardec, né? Aquele momento onde o codificador, em 1869, logo no início, ele desencarna e a situação, para quem vivia a época, né, deixa todo mundo, como hoje deixa a gente, quando um parente, uma pessoa querida, né, passa de volta, né, volta para a vida espiritual, e principalmente aqueles que têm um trabalho em desenvolvimento, e a figura de Allan Kardec é imensamente importante nesse sentido. Então causa quase um pânico, eu diria, talvez entre aspas, mas entre aqueles que aqui ficaram. Mas não tem jeito, é isso mesmo, e ali tem todo aquele momento importante fúnebre, né, do processo da desencarnação, daqueles que ficam, e as pessoas começam a construir textos, palavras, e aí, nesse sentido, também se construiu e se pensou na necessidade de falar sobre a figura dele. Então, vem aí a biografia de Allan Kardec, que consta aqui no livro Obras Póstumas. Então, vamos iniciar, sem mais delongas. É ainda sob o guante da dor profunda que nos causou a prematura partida do fundador da doutrina espírita, que nos abalançamos a uma tarefa simples e fácil para suas mãos sábias e experientes, mas cujo peso e gravidade nos esmagariam, se não contássemos com o auxílio eficaz dos bons espíritos e com a indulgência dos nossos leitores.
dando uma paradinha aqui, é como a gente já chegou a comentar, né? Quando a gente pensa na demanda, no trabalho em si que ele realizava, e ficando aí esse legado aos outros, realmente sem o auxílio superior da vida, do auxílio espiritual superior, ficaria muito difícil, até por conta da própria natureza ainda inferior que o planeta está mergulhado. E a gente está falando isso já há alguns bons anos depois da presença física de Allan Kardec no mundo. O quanto o planeta Terra ainda está mergulhado, né, nessa atmosfera ou psicosfera, como muitos gostam de falar, negativa, ainda não acreditando de fato, na verdade, em Deus mesmo. Porque a gente vive apartado disso. Falamos muito em Deus, falamos muito em Jesus, mas na prática vivemos muito apartados ou distantes deles, relembrando, né? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está apartado de mim. É isso? Exatamente isso. Então, naquele momento ali, né, eu imagino as pessoas que ali estavam falando, caramba, e agora a gente vai ter que dar conta disso tudo aí. Vamos ter que gerenciar todo esse processo e continuar o trabalho de Kardec. Mas como? Aí vem a grande interrogação. Porque ele era alguém, né, que tinha a capacidade, a organização. Como o João comentava no outro programa, ele, desde os 14 anos, ele assumia, tinha a organização psíquica, intelectual, a capacidade de tomar conta do Instituto do Pestalozzi. Quando o Pestalozzi saía em viagens, em palestras, passava sei lá quanto tempo fora, semanas, talvez mais de mês, e um menino de 14 anos, ele conseguia gerenciar tudo ali. Não é só a parte intelectual de estudos, mas tudo, até a parte financeira do Instituto. E você nota também a capacidade de liderança dele, né? Você vê que a liderança foi fundamental em toda esta encarnação do Kardec, né? Esse espírito que, como nós falamos no programa passado, já animou o Elias, já animou o João Batista e anima, então, ele desencarnou, tem 154 anos, né? Então 220 anos que ele reencarnou, né? Em 1804, e veio com essa capacidade grandiosa de liderança. Não só a capacidade intelectual e moral, principalmente, mas a capacidade de liderança. E aí foi fundamental também para a codificação. Perfeito. Não é? E toda a passagem dele retrata o que ele está fazendo, de conduzir. Ele está conduzindo toda uma civilização. Ele está conduzindo. Olha só, ele passa por uma série de coisas, passa lá justamente com o Cristo, não é isso? Uhum. Tem a vivência daquilo tudo, batizava, não é? Uhum. Enfim, olha só o que ele traz. Então precisaria ser realmente alguém que tivesse passado por muitas situações importantíssimas lá. Por isso que nós falamos já no programa passado, e já falamos neste, que esse espírito, ele tem a conversa que a gente vai estudar ainda em obras póstumas com o espírito da verdade, dizendo, olha, eu poderia falhar, e se eu falhar, o que acontece? Só que o espírito da verdade, que é o próprio Jesus, ele tinha certeza absoluta que não ia falhar, pela a preparação que teve esse espírito. Poderia, porque não é perfeito, não era perfeito, sim, ainda não é perfeito. Elevado, mas com possibilidade ainda de errar, mas não errou. Sim, pastor, né? É o significado da palavra pastor. Todo aquele que se junta ao Cristo passa a ser um pastor. E como nós, ou como o Renato, né? Como o Renato, que ainda é uma ovelha míope. Nós mesmo. Que é uma ovelha míope, precisa de um pastor à frente. E todos eles assumem. Se você for ver bem na história, todos eles assumem essa posição, esse encargo, não é? De pastor. Né? Sem dúvida. Perante os ensinamentos. Se chama de encargo. E esclarecimentos. Verdade. E bacana, e até trazendo uma observação, a gente repara a diferença só lá do passado, e a gente vai perceber com isso que há uma evolução em andamento, ou seja, um amadurecimento. A gente precisa da figura do pastor, para a gente não se perder. Mas esse pastor
que aí já assume a postura de um pedagogo, de um professor, como Jesus o é, ele dá um espaço para que essas ovelhas, mesmo meio míopes, elas consigam por si mesmas galgar, buscar, tatear, mesmo que em meio ao escuro, mas por elas mesmas, o caminho que elas vão trilhar. Porque eles não podem carregar no colo o tempo todo. Só nos momentos que são necessários. Isso é maravilhoso, porque isso faz com que a gente desperte uma noção mínima no início, e vai se alargando isso, mas uma noção de que nós também somos capazes de gerenciar, de aprender a gerenciar o processo do nosso próprio crescimento. É lindo isso, acho muito bonito. Sempre me incomodou muito, Henrique, Renato e irmãos que estão nos acompanhando agora, aquele poema Pegadas na Areia. Por quê? Porque quando tinha um par de pegadas só, diz o autor do poema, né? Que ele carregava no colo. Não carregava. Deus não nos carrega no colo. Jesus não nos carrega no colo. Ele nos dá força, ele nos incentiva. Ele nos dá um ombro para que possamos nos apoiar, mas não nos carregar no colo, porque o caminhar, mesmo que a passos trôpegos, gostou? Passos trôpegos? Tem a palavra, hein? Gostou, né? Nossa. Então, mesmo a passos trôpegos faz parte do processo evolutivo. Exato. É a topada que é necessária para a gente começar a andar com mais cuidado, prestar atenção mais no chão, o que tem aí. É o esbarrar numa parede no meio da madrugada, quando você levanta para ir ao banheiro sem acender a luz, para aprender o seguinte: não, eu tenho que acender a luz porque para eu não tropeçar aqui nas coisas. A própria criança, enquanto muito pequenina, você pega no colo, porque ela pode cair. Sim, né? sim. Se machucar e tudo mais. Mas a partir do momento que ela cresce e começa a adquirir um peso que você já não suporta mais carregar por de longa distância, mesmo que seja por um problema, né, de doença que você precise, aí é diferente. Sim. Você vai procurar os meios de fazer, né, e tudo. Você começa a ensinar, não, vamos caminhar. Dá a mão aqui e vamos caminhar. É a mesma coisa, Andar João. de bicicleta. Exato. É interessante que o pai está ali, né? O pai, a mãe, enfim, o responsável está ali atrás, segurando no banquinho, no selim. Um belo dia ele solta. E solta, mas fica ali correndo do lado, como se estivesse segurando ainda, mas não está mais segurando. Já solta para que a criança possa Perfeito. andar sozinha. E assim é conosco, é o que a gente precisa. Nós precisamos das experiências. Porque imagina se Jesus carregasse a gente no colo, eu não ia ver as pequenas pedras do caminho. Sim. Porque a gente não tropeça na montanha, a gente tropeça nas pequenas pedras. É verdade. Porque a montanha eu enxergo. Não é? Não dá para passar. Sim. Eu vou escalar, eu vou dar a volta. Sim, não é? Exatamente. Mas na pequena pedra, se alguém me carregar no colo, eu não vou observar as pequenas pedras do caminho. E são as pequenas pedras do caminho que ensinam muito. Com certeza. Porque elas muitas vezes não estão tão evidentes. Verdade. Não é? Verdade. E tudo isso para podermos simbolizar aqui a grandeza, em termos de capacidade, da figura do Allan Kardec, do impacto que ele causou com a sua desencarnação e deixando ali um trabalho incrível para que os outros pudessem continuar. Porque é assim que acontece. Os outros precisam ter o seu momento de assumir certas responsabilidades. Realmente. A gente fica às vezes assim, poxa, o Gerson foi um trabalhador maravilhoso enquanto encarnado. E hoje, desencarnado, continua sendo um trabalhador maravilhoso, tenho certeza disso, para a Rádio Rio de Janeiro. Mas ele precisava partir. É preciso renovar e dar chance para outros, para experienciarem, errarem sim, tropeçarem nessas pedras que o Renato falou, mas continuar. É isso que aconteceu com aqueles continuadores de Allan Kardec. E o mais interessante é que depois... essa questão religiosa do brasileiro fez com que o Brasil se tornasse o maior país espírita do mundo. Exato. Né? A quantidade de espíritas aqui, a quantidade de obras espíritas elaboradas aqui, não só pelo Chico principalmente, mas por outros, né? Divaldo, Valdo Vieira, Bacelar, enfim, inúmeros outros
médiuns que, através deles, a espiritualidade nos trouxe essa riqueza tão grande que é, pelo menos a gente pode chamar assim, né, o movimento espírita, que muitas vezes contribui para a codificação. Sim, né? Muitas vezes contribui. A gente tem que ficar ligadinho naquilo que não contribui, né? Não, com certeza. Vamos continuar um pouquinho mais aqui. Com certeza. Olha só o que diz, né, na biografia, e trazendo à baila exatamente essa preocupação. Quem dentre nós poderia, sem ter taxado de presunçoso, quem dentre nós poderia, sem ser taxado de presunçoso, lisonjear-se de possuir o espírito de método e organização de que se mostram iluminados todos os trabalhos do mestre? Só a sua pujante inteligência podia concentrar tantos materiais diversos, triturá-los e transformá-los para os espalhar em seguida, como orvalho benfazejo sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. E aí a gente se depara exatamente com o potencial e a capacidade de um grande pedagogo, né? De um grande professor, em que pega assuntos difíceis, Sim. variados, e fala numa linguagem acessível a todas as pessoas, aqueles que têm mais conhecimento aos mais simples, aqueles que têm pouco conhecimento, pouca cultura, mesmo pensando na França do século XIX, Cidade Luz, Paris, Cidade Luz, aquela coisa toda da cultura, né? Que semeou para outras partes do mundo, assim como no passado a Grécia. Mesmo assim, existem, né, na população pessoas que não têm acesso, assim, e tudo era caro, sempre foi caro. Sim. Kardec, ele ministrava aulas de graça até, porque pessoas não podiam pagar. Ele tinha esse interesse no conhecimento, né? E a gente percebe a capacidade dele em tornar alguma coisa difícil aparentemente fácil. Eu não diria fácil no sentido, né, da palavra, assim, literalmente, mas muitas vezes trabalhosa, mas possível do outro compreender, para que ele pudesse acreditar que ele também podia aprender coisas que aparentemente só outros conseguiriam. Isso é muito bonito, trazer luz para a vida de alguém. Exato. É pretensão, né? A gente tem essa palavra como um exemplo muito grande que nós precisamos observar. Não ter a pretensão de achar que determinada situação é nossa. Pensa bem. Por que o livro dos Espíritos não se chama livro do Allan Kardec? Ou livro do Hippolyte Denisard Rivail? Não. Ele se chama livro dos Espíritos. Não é? É a base, foi o primeiro livro da codificação. Então ele vem tratar para a gente, né, de uma questão, diz assim, opa, olha, estamos fazendo uso aqui de todo o conhecimento, não é? Que eu adquiri, evidentemente, né, de toda a minha experiência, de toda a minha trajetória, de todas as minhas reencarnações, sim, porque futuramente vocês vão ficar sabendo, João já trouxe isso aqui pra gente, não é? Vocês vão ficar sabendo, mas eu preciso deixar claro que a doutrina é dos espíritos. E para que ela fosse acessada, para que eles tivessem acesso, necessitaria de alguém, ou vou inventar uma palavra aqui agora, tá? Ou de alguém que trabalhavam junto com ele, não é? Para que todos os esclarecimentos chegassem. Então não houve pretensão. Foi isso que eu falei da palavra pretensão. Pezinho no chão sempre, né? Com certeza, né, João? Eu achei muito interessante quando ele fala aqui, né? Só a sua pujante inteligência podia concentrar tantos materiais diversos, triturá-los e transformá-los para os espalhar em seguida como orvalho benfazejo sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Tem isso, né? Porque você não impõe o conhecimento. Você espalha o conhecimento. Eu estava falando com a minha esposa ontem ainda. Eu gosto muito da rádio, de rádio, né? Rádio, televisão. Sim. Porque se você estiver gostando daquilo que está sendo dito aqui na rádio, você permanece
e indica para outras pessoas. Se você não gostar, simplesmente você muda. Vai para outra rádio, onde você se sente melhor. Essa é a grandeza dessa palavra que é a democracia. Não no sentido político partidário, mas no sentido amplo, que é aquilo que eu posso escolher, você pode escolher. Agora, quando eu quero impor, e isso acontece muito, principalmente nas famílias, alguém impõe algo a outro alguém, né? E aí acaba nessa imposição mascarando até a própria pessoa. Porque se eu vou guiado pela imposição de alguém, eu não revelo quem eu sou. E eu nem conheço muitas vezes quem eu sou. Homem, conhece a ti mesmo por ti mesmo, né, Henrique? É exatamente isso. Que responsabilidade, né? Que coisa bacana. Verdade. E, Renato, é a doutrina dos Espíritos. Exato. E isso vem de Jesus. Desde quando 2 ou mais estiverem reunidos, sempre convidando 1, 2, 3, formou 12, e assim vai, é sempre para aumentar. Mas a ideia é que pessoas compreendam o objetivo central daquilo. Não é só agregar pessoas num trabalho que não estejam envolvidas com aquilo. Porque essas não vão. Aí acontecem situações como aquele momento em que ele fala sobre coisas que alguns que os seguiam, que eram, entre aspas, também seus discípulos, não gostaram e foram embora. E aí ele vira para os dois e pergunta: e vocês não querem também? Ele ali dá uma decisão, né? Aí Pedro fala aquilo. Pedro é incrível, né? Para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Meu Deus. Não dá. Essa é a ideia. Dá tempo para mais um parágrafo? Dá, com certeza. E é importantíssimo esse parágrafo. Então vamos lá. Então vamos lá. Incisivo, conciso, profundo, sabia agradar e fazer compreendido numa linguagem simples e elevada ao mesmo tempo, tão distanciada do estilo familiar quanto das obscuridades da metafísica. Fantástico, fantástico. Essa descrição... o texto é de Leymari, não é? O texto, se eu não me engano, é de Leymari. Essa forma de definir Kardec é absolutamente incrível. O que é incisivo? Incisivo é algo golpeado, cortado com a parte afiada de um objeto, que apresenta nas margens recortes irregulares e profundos. Disse também da botânica. Incisivo é algo que é preciso. Vem de incisão, vem de cirúrgico. Exato, cirúrgico. Cirúrgico. Boa, muito bem. Conciso é outra palavra importantíssima para nós entendermos o significado, porque conciso significa reduzido ao essencial. Perfeito. Não falava demais. Falava o que era importante. Sim, perfeito. Muito é como bom. se eu mergulhasse numa biblioteca e dali eu retirasse sobre determinado tema que estivesse em evidência, que estivesse em questão, em estudo, tipo lá nos tempos do colégio, nos tempos da faculdade. Olha, o tema é esse aqui, vai pesquisar, apresenta um trabalho. Você vai lá, você mergulha. E na minha época não tinha Google. É verdade. Então você tinha que mergulhar mesmo. Mergulha e extrai dali, monta o trabalho em cima daquele tema. É isso. Só uma última coisa, a gente está quase terminando, mas eu queria lembrar, em uma das revistas espíritas, eu não lembro mais, Kardec fazendo análise de uma determinada obra, que eu não vou citar aqui qual é, e que ele falou o seguinte, ao analisar a obra, ele diz... poderia ser reduzido os 4 volumes a um só e de reduzido tamanho, porque é muito prolixo. Prolixo quer dizer, fala-se muito sem dizer nada, né? Então, repetitivo, né? Essa é a ideia. É isso. E aqui a gente vai ficando. Agradecemos aos ouvintes e até a próxima semana. Muita paz a todos. Luz e paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta ao nosso programa Luz na Penumbra, no qual nos cabe comentar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Como eu disse no outro programa, eu considero esse capítulo importante porque nós precisamos mexer um pouco no nosso entendimento a respeito dessa diferença que há entre as pessoas em termos de posse de riqueza. Para nós podermos fazer um bom trabalho, que a intenção nossa, cristãos, é seguir os ensinamentos do Cristo. Então, nós temos que tentar fazer o melhor trabalho possível nas duas extremidades, com os ricos e com os pobres, já que eu considero que grande parte, talvez a grande maioria de nós, espíritas, é da classe média. Há muitos pobres e há muitos ricos, mas uma maioria esmagadora é de pessoas da classe média, trabalhadoras, a maioria já aposentados como eu, mas que trabalharam e tal. Então nós temos interesse em conviver bem com as duas pontas da sociedade. Não podemos tomar partido de nenhum lado. Temos que trabalhar bem com as duas. Levar a palavra de Jesus para ambas e tentar, aí na parte material e econômica, ajudar aqueles que têm pouco, porque já que os que têm muito não estão precisando da nossa ajuda. Nós vamos pedir a esses que têm muito para nos ajudar a ajudar quem tem pouco. E nesse trâmite, nessa convivência, nós vamos levando a palavra de Jesus para essas pessoas. É assim que eu penso, gente. Eu estou aqui há 23 anos falando o que eu penso. Vocês já devem estar acostumados, é o meu jeito, é o meu pensamento. Eu admito que há pessoas que pensam diferente, mas o meu pensamento é esse. Então hoje nós vamos estudar aqui a parábola do mau rico. Vejam, há maus ricos. O Zaqueu, que nós estudamos no outro programa, ele não era mau, nem bom. Ele dançava conforme a música. O dinheiro está caindo, vou ficar com ele. Quando ele teve um toque, Jesus vai passar aqui, já mudou a cabeça dele. Quando Jesus falou com ele, então ele mudou totalmente. Porque ele não era mau, ele era desligado. Não sabia que podia usar melhor a riqueza. Mas este outro não. É um mau rico. Está dizendo aqui o texto. Ele é mau rico. É um texto, inclusive, também do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Diz assim. Isso é uma história contada por Jesus, uma parábola, gente. Uma parábola, não é uma história real. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito gostaria de poder saciar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Você vê que ele não recebia nem as migalhas que caíam da mesa do rico, nem as migalhas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu, esse Lázaro morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso também é uma metáfora para dizer que isso é o céu. Foi levado para o céu, foi levado para uma colônia espiritual como o nosso lar, foi para lá. O rico também morreu e teve por sepultura o inferno, ou seja, o rico foi para o umbral terrível. Quando se achava nos tormentos, o rico,
levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ou seja, viu Abraão e Lázaro ali convivendo com Abraão. E exclamando, disse essas palavras. O rico falou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Ou seja, ele estava lá no umbral terrível e pediu que Abraão mandasse Lázaro lá com a pontinha do dedo molhada, passar nos lábios dele para secar, porque o calor ele estava era infernal. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembra-se de que recebeste em vida teus bens, de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Então, está dizendo o quê? Que o rico já tinha recebido tudo que ele queria aqui. Por isso, ele se esqueceu de que tinha vida posterior, né? Como diz Jesus, é difícil para os ricos ir para o reino dos céus. Por isso, a riqueza faz com que eles se esqueçam que tem que trabalhar para ir para o reino dos céus. O Lázaro não teve alternativa, não tinha nada, tinha que esperar vida melhor depois que passasse para a eternidade. Além disso, continua Abraão, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Então Abraão te esperou, não é bem assim. Quem está aqui no céu não pode ir no umbral. Assim como quem está aí no umbral não pode vir para cá. Não pode. Vai ficar aí e o outro vai ficar aqui. Claro que Jesus não ia explicar a ninguém que com a prece, com o amor que existe entre as pessoas, quem está no céu envia às vezes anjos lá no umbral para tentar ver se consegue algum lá arrependido sair. Veja o caso do André Luiz. Mas Jesus não ia entrar nesses detalhes. Então, quem está no inferno, está no inferno. Quem está no céu, está no céu. Pronto. Além, assim, disse então o rico: eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes, ou seja, manda Lázaro à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de dar-lhes testemunho destas coisas, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Então ele pelo menos se conduziu da família, pediu a Abraão, meu pai, por favor, manda Lázaro então, lá na casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos que vão agir da mesma forma que eu. Eles não estão sabendo das coisas, né? Então, se Lázaro for lá e der testemunho do que eu estou passando, eles vão mudar de ideia, vão começar a trabalhar diferente para evitar de vir para cá. Pensamento bom, está preocupado com a família. Abraão lhe retrucou: eles já têm Moisés e todos os profetas, que os escutem. Abraão foi seco. Peraí, eu já mandei a Moisés, já mandei todos os profetas. Eles têm eles, por que eles escutem o que Moisés falou, escutem o que os profetas falaram, e pronto. Simples. Aí ele responde: não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for até eles, eles farão penitência. Quer dizer que então, o Abraão, o rico, só vão aceitar o que Moisés e o que os profetas disseram se um morto levantar da sepultura e ir lá dar testemunhos. Nós cansamos de ver gente assim. Eu não acredito nesse negócio de espírito, não acredito nesse negócio de reencarnar. Se fosse verdade, por que não venham aqui e se manifestam na minha frente? Se materializa, então. As pessoas fazem exigência para Deus. Deus nos deu a inteligência para descobrir as coisas. Descobrimos coisas maravilhosas para a vida mais confortável. Hoje nós vemos uma vida de super conforto. A medicina está extremamente avançada. Vocês verem que em poucos meses caiu uma vacina para uma doença que ninguém nunca tinha ouvido falar. Poucos meses. O que é isso? A inteligência.
progresso da humanidade. Então nós temos essa inteligência para essas coisas boas, inclusive. Tem para coisas também ruins, né? Fazer bomba disso, fazer míssil, um monte de besteira, mas temos inteligência. Mas para isso não vou usar a inteligência, o raciocínio, a lógica, não, usar o coração, nem pensar. Quero que se materialize na minha frente um espírito para eu poder acreditar. Foi o que o rico está falando para Abraão. Não adianta, eles não vão ler o Moisés, não vão ler o que os profetas deixaram, vão na sinagoga, entra por uma vista pelo outro, só cumpre os rituais para não criar encrenca com o rabino, nem com a vizinhança, dão um dízimo lá para ninguém perturbar, acabou. É assim. Então, o que Abraão diz para eles então? Se eles não ouvem a Moisés, nem os profetas, vocês não querem saber do que Moisés disse, não querem saber do que os profetas deixaram, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. É isso aí, gente. Essas pessoas que estão dizendo que só acreditam se aparecer aqui um espírito materializado, aí eu vou acreditar, não vão acreditar. Mesmo que o espírito se materialize e fale aqui, eu sou um espírito desencarnado, meu nome é fulano, na época eu tinha um CPF tal, morava aqui, ali, estou morto, estou aqui desencarnado, tá? Vou dizer tudo que você fez ontem. Você fez isso, isso e isso. Você está pensando. Eles vão continuar sem acreditar. Por quê? Se eles tiverem que acreditar nisso, vão ter que mudar o seu comportamento. Se eles entenderem que, cara, se eu não mudar meu jeito, eu vou para lá para onde está o rico, lá para o umbral, para o fogo, a hiena de fogo, como dizia Jesus. Então, não, eu vou ter que mudar. Não vão mudar. Eles dizem, não, isso aí é ilusão de ótica, me hipnotizaram, alguém me seguiu ontem, viu o que eu fiz, deixei de fazer, que nada. E lê meu pensamento, isso aí é igual cigano que lê a mão dos outros, não acredito em nada disso. Não, isso é conversa. Porque se ele aceitar, ele vai ter que mudar. Porque vai dizer, não é possível, isso aqui é verdade. Para escapar do que está previsto aí para frente, eu tenho que mudar aqui. Tem que passar a ser um bom rico. Não posso continuar sendo um mau rico, como meu irmão era. Vai acontecer aquilo tudo, eu aqui mudo. Não vão mudar. Vão achar que é ilusão, que a mentira, mesmo tendo exigido aquilo, e as pessoas comprovaram que você está aqui, o que você pediu. Lázaro está aqui, veio do túmulo para te contar. Mas ser o Lázaro que estava aqui em frente de casa, ele está aqui falando. Eu não acredito, isso é ilusão de ótica. Isso é algum mago que está nos enfeitiçando. Não, vamos continuar do mesmo jeito. Não vão. Jesus está falando. O mal rico não vai mudar. Esse é o mal rico. Nós temos que ter piedade dele. Não é execrá-lo. Nós vamos tentar levar a palavra de Abraão, a palavra de Moisés, a palavra dos profetas, o testemunho do Lázaro, a salvação que é Jesus. Nós vamos tentar levar ele, sim, discretamente, com toda a sabedoria, se é que nós temos alguma. Vamos lá, mas sem querer agredir, nada. Não vamos fazer nada disso. Vamos só fazer a nossa parte. Certo de que há 99% de chance dele não aceitar nada. Se ele for um mal rico. Mas se ele for como o Zaqueu, já tiver balançado, já tiver sentindo que aquele caminho não é o melhor, ele, por conta dele, ele está precisando apenas do incentivo, está precisando apenas da salvação. Aí nós podemos ter sucesso. Podemos ter sucesso. Mas se não for assim, gente, vai continuar, faz parte da nossa natureza. Eles não vão querer largar a riqueza, eles vão achar que a riqueza vai acabar, então não vão querer. Se nós estivermos lá, eu sempre digo, talvez a gente faça o mesmo, gente. Nós dizemos que não faríamos, que se eu fosse milionário eu ia dividir minha riqueza com A, B, C, porque não temos, ninguém pode garantir que na hora que nós tivermos, se vamos mesmo fazer ou não. Só vamos saber se tivermos. Tomara que sim. Eu mesmo estou falando por mim. Eu estou muito velho, mas se eu tivesse tempo ainda, recebesse uma montanha de dinheiro, eu vou fazer isso, vou ajudar isso, vou fazer aquilo. Agora, eu não tenho certeza se eu recebesse mesmo, se eu ia fazer ou não. Porque eu sou uma pessoa como outra qualquer. Eu rezo para que
Se eu tiver, eu não gostaria, não gostaria de receber nenhum montante de dinheiro. Eu estou muito satisfeito com o meu nível de vida. Não gostaria. As limitações que eu tenho, eu entendo. Por exemplo, eu tenho uma filha que mora no exterior. Gostaria de ir lá toda hora visitar ela, visitar meus netos. Não tenho condições, não vou, paciência. Eu tenho que aceitar minhas limitações. De vez em quando ela morava aqui mais perto, eu ia lá. Ano sim, ano não, tal. Que pertinho aqui, era na Argentina. Agora mora mais longe, não dá para eu ir, não dá. Paciência. Ué, mas se você ficasse milionário, você ia lá. Claro que sim. Se eu ficasse milionário. Mas não é isso que vai fazer mudar minha cabeça agora. Não vou mudar minha cabeça por causa disso. E talvez eu ia lá e esbanjar, gastar dinheiro onde não devia, comprar o que não precisava, fazer o que não podia antes. Para quê? Talvez eu me desvirtuasse das coisas que as limitações me fazem também limitar as minhas bobagens. A minha limitação econômica, a minha limitação de saúde, a limitação que a idade me impõe, me fazem errar menos. Porque me poupam de tentações que eu teria se fosse mais jovem. Mais saúde, com mais dinheiro. Eu não resistisse a algumas tentações. Então está tudo dentro dos conformes. Não está nada errado. Por isso eu agradeço, eu estou super satisfeito com o meu nível de vida. Também se piorar um pouco, eu não vou chorar por causa disso. Eu vou me adaptar às condições novas. Eu tive melhor, eu tive pior, eu tive mais ou menos. Então, se de repente der uma piorada, na saúde com certeza vai dar, porque a idade chegou. Mas no dinheiro, se piorar um pouco, eu vou tocar. Não vou me desesperar. Então eu digo sempre, não é que eu seja orgulhoso, não quero receber a bolada. Até eu falo com a minha mulher, se eu recebesse algum dia desse... Eu não jogo quase, não jogo, só de brincadeira, às vezes ela pede e tal, para um jogo da Loto. Mas eu falo, se ganhar de vida entre nossos filhos, vão continuar na nossa vidinha aqui. Acabou. Não, porque vai mexer com a minha cabeça. Então, melhor ficar como está. Eu não quero ser mal rico nem bom rico. Quero ser um bom homem da classe média. É o que eu pretendo ser. Se eu conseguir, eu não vou ficar nem no nosso lar, nem vou ficar no umbral. Ficar numa colônia razoável, onde eu possa trabalhar para melhorar meus bônus. E uma outra encarnação, eu posso trabalhar melhor para ir para o nosso lar ou coisa parecida. Por enquanto, está de bom tamanho ficar na situação que eu estou. Então, essa foi a proposta do Cristo para nós. Presta atenção, gente. Isso é uma parábola. O Lázaro não existiu, esse rico não existiu, os irmãos dele não existiram. Isso é uma historinha contada por Jesus para nos mostrar como é que a coisa funciona. Para nos mostrar, olha, prestem atenção no que trouxe Moisés, o que trouxe os profetas. Não esperem ressuscitar alguém dos mortos para lhes mostrar a verdade. Da outra história que nós tivemos aqui no outro programa, foi Jesus dizendo que ele é a salvação. Agora ele está dizendo, além dele, Deus mandou antes dele outros salvadores para nós. Vamos prestar atenção. E depois de Jesus também vieram outros. Estão aí depois dele, Paulo, o próprio Lucas, isso os contemporâneos dele, fora os que têm vindo aí até na nossa convivência aqui, nosso irmão Chico Xavier, esteve aqui conosco, dando o seu exemplo. As suas palavras, a sua obra deixada pode ser a nossa salvação. Por que não? Certo? O próprio Divaldo Franco está nos dando os exemplos, nós temos a quem seguir. Não podemos depois chegar lá, que tivemos lá complicada a nossa vida, dizer, mas ninguém me avisou. Não, nós tivemos. Não vamos poder falar nada. Então, estão aí os exemplos para que nós aproveitemos da melhor maneira possível. Certo, gente? Era isso que nós tínhamos hoje para vocês. Uma boa noite e muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.